Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Voto Informado. Meu nome é Sara Martins, eu sou analista de Relações Institucionais e Governamentais aqui na Brascom, que é a promotora dessa iniciativa. A ideia de estarmos aqui é justamente promover a abertura do diálogo e da interação com os postulantes às próximas eleições, com o objetivo da gente provocar o debate em torno dos temas mais relevantes para o setor de tecnologia e também para o Brasil como um todo. Hoje temos o prazer de conversar com o deputado Gustavo Fruet, que já foi vereador e prefeito de Curitiba e atualmente está em seu quarto mandato como deputado federal pelo PDT do Paraná. Primeiramente, muito obrigada, deputado, por aceitar o nosso convite em participar dessa conversa conosco. Por favor, fique à vontade para fazer suas considerações iniciais. Olá, Sara, eu que agradeço, cumprimento pela iniciativa. Mais do que nunca é importante a gente conseguir pautar temas, fugindo de uma radicalização, de extremismos, de debates superficiais, e conseguir apresentar para o Brasil temas que serão decisivos para o seu futuro, temas que são importantes na pauta nacional, na relação do Brasil com o mundo, e seguramente a questão tecnológica é um fator decisivo para o Brasil dar um salto, lembrando a força do setor na geração de empregos, na geração de receita, na inovação e principalmente na identidade e no perfil socioeconômico estabelecido no país. Então, uma honra conversar com vocês, principalmente depois de 3 anos participando também da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara dos Deputados. Excelente, deputado. Nesse sentido, então, a gente queria endereçar uma primeira pergunta e aqui fazendo um questionamento, como dinamizar e incentivar, então, os serviços públicos digitais em prol do benefício do cidadão. O senhor, como prefeito, e com bagagem dessa experiência, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco nesse sentido aqui para a gente. Principalmente na prefeitura, quando a gente tem um poder gerencial e a possibilidade de uma resposta mais rápida, várias iniciativas foram adotadas, temas que hoje são, de certa forma, mais comuns, mas mostram uma agilidade e a rapidez de mudança no país, como a transparência de dados públicos, a abertura de dados, permitindo o acesso mais amplo da população, não só à informação, mas principalmente num diálogo com a prefeitura para ter acesso aos serviços públicos, ter uma resposta muito mais ágil e, claro, na utilização de novos instrumentos que melhoram a forma de gerenciamento e de gestão, como, por exemplo, adotamos um sistema de georreferenciamento, de tecnologia embarcada no transporte público, no transporte coletivo. A gente dá um salto, eu venho para a Câmara dos Deputados e que já vem de uma série de instrumentos legais ao longo dos anos, mas nesta legislatura, com a discussão e votação da lei que regulamenta a inteligência artificial no país, da legislação que estabelece a política nacional de cidades inteligentes, que terá um impacto regulatório também nas cidades, a legislação sobre antenas, que está permitindo agora que capitais brasileiras, e Curitiba foi pioneira na legislação de antenas, possam implantar a tecnologia 5G, e todo o impacto que isso representa nessa dimensão que não é mais a troca de dados entre pessoas, ou só a troca de áudio e vídeo entre pessoas, mas um mundo que se abre com um impacto imenso na gestão pública, em diferentes frentes, como eu citei, transporte público, mas é uma dimensão imensa na área de saúde, na área de segurança, na área de gerenciamento de informação. Aprovamos a nova legislação de startups, mas, no fundo, o que nós precisamos, e cada vez mais, e aí tem que ter uma relação muito forte do poder executivo com o poder legislativo e uma melhor compreensão no judiciário, que por mais que avance e evolua tecnologicamente, mas tem um tempo e um rito processual que é menor e tem uma dimensão diferente da velocidade da implantação de novas tecnologias, é ter no Brasil um ambiente favorável que estimule a inovação, é o caso das startups, que estimule os investimentos, e daí a importância de ter um arcabouço fiscal, tributário, que não seja um limitador,
mas ter também no poder público um incentivador e mobilizador, não só nas compras públicas, mas também com aporte de recursos para pesquisa, desenvolvimento, e este é um dos nós que nós estamos vendo nesse momento, porque toda evolução ela tem um aporte decisivo do setor privado, e é um setor pujante e que cresce no Brasil, mas precisa também ter uma liderança por parte do poder público, seja como comprador, seja no investimento em pesquisa e desenvolvimento, ou seja no caso de política industrial, como é o debate que se tem no mundo hoje, inclusive pós-pandemia, com relação à indústria tecnológica, como é o caso da produção de chips. Então, há um universo a ser tratado, mas o grande desafio é ter esse ambiente que seja favorável e incentivador. Perfeito, deputado. Na sua fala, já vou endereçar várias perguntas e vários insights aqui, mas eu gostaria de... Você falou muito sobre aqui estão tramitando, né, estão sendo debatidos vários projetos de lei no Congresso Nacional sobre a temática de dados, né, e os dados são um insumo primordial para dinamizar essa economia na era digital, né, para o avanço da inovação, o avanço do desenvolvimento socioeconômico. E a gente sabe que o Estado é o maior detentor, né, das informações, desses dados dos cidadãos e das empresas, e como balancear, então, a proteção de dados frente às oportunidades de gerar valor, né, econômico a partir desses dados. Sara, você tem razão, e por tudo que eu já vi, já acompanhei, primeiro que eu acho sempre muito difícil a gente conseguir regulamentar tecnologia e principalmente inovação. Toda vez que a gente legisla, a gente está legislando sobre o passado, ou fatos que já estão acontecendo. É muito difícil ter uma legislação que consiga prever tamanha modificação diante de tamanha velocidade. Por isso, sempre um arcabouço. A gente fica num dilema, se ele vai ser só principiológico, isso não gera direitos e deveres também, e eu vou tratar sobre isso, mas pensar num arcabouço que seja muito detalhista, em vez de ser um incentivo à inovação, ele acaba criando determinadas barreiras. Eu cito alguns exemplos. Primeiro, nós temos um debate que é mundial sobre como controlar as fake news. Isso se intensifica no Brasil no período eleitoral, com manifestações do Tribunal Superior Eleitoral, decisões do TSE, decisões do Supremo Tribunal Federal e uma série de projetos no Congresso. Um deles se tentou levar ao plenário este ano, não houve aprovação do requerimento de urgência, mas mostra que quando a gente debate fake news, como é que a gente define o que é liberdade de manifestação, o que é mentira, o que é falso, e principalmente o uso indevido de dados e informação. O que prevalece? O interesse público ou a privacidade? Não há uma solução única, é um debate mundial. Mas, de qualquer maneira, o Brasil está avançando, seja por decisões judiciais, seja pelo amadurecimento desse debate no Congresso Nacional, evidentemente, a partir do debate na sociedade. Uma outra frente é como conciliar interesses de novas plataformas, novas tecnologias com mídias tradicionais. Então, esse embate se intensifica. Quando falamos, por exemplo, na questão comercial e publicitária das plataformas, principalmente as 4, 5 grandes plataformas que têm presença no Brasil, com a mídia tradicional, que tem uma história bonita de evolução, de acesso à informação. Na mesma linha, como tratar a relação das fintechs com o sistema bancário tradicional. Então, nós temos um embate que é ideológico, e temos que ter clareza disso, e há setores que alimentam esse debate até para terem sustentação política, em muitos casos sustentação eleitoral. Temos um debate econômico que vai se intensificar dessas mudanças, uma expressão já um pouco utilizada, mas enfim, são medidas disruptivas que geram efeito com plataformas tradicionais em diferentes frentes, mas há uma questão democrática, institucional em defesa do país. Entender que nós temos que ter mecanismos que consigam compor esses conflitos, mas com a necessária agilidade,
para que se possa ter uma certa estabilidade, previsibilidade, sempre lembrando o que eu disse no início. O Brasil tem que ter um ambiente que seja incentivador de inovação, de desenvolvimento e de acolhimento às novas tecnologias. Excelente, deputado. Nesse sentido desse ambiente favorável, né, à inovação, a gente tem uma das questões muito preocupantes e muito caras ao setor, né, que é a questão da tributação, né? O Brasil, ele tributa muito e tributa mal, né, e é excessivamente burocrático. Então, nesse sentido, quais iniciativas o senhor pode apontar que precisam ser endereçadas para a superação desses problemas? Nós precisamos ganhar escala. Primeiro, quando se fala em mudança tributária, na reforma tributária, é um tema desafiador não só para o setor, mas para toda a sociedade. Todos que eu conheço defendem reforma tributária. O problema é quando a gente chega nos detalhes, e aí começa uma grande reação. Um exemplo recente que mostra como esse debate não é simples. A discussão do ICMS sobre combustíveis. É um tema muito específico, mas vejam a discussão que gera e que vai deixar um passivo muito grande, seja no judiciário ou seja nas contas públicas. A Câmara, o Senado, o Congresso, aprovou a lei de incentivos, mas como, por exemplo, a lei de startups, mas é necessário que se dê escala nisso. Até porque é um tratamento diferenciado, com plataformas que não têm sede no Brasil. Essa é uma discussão muito intensa toda vez que eu acompanho alguma legislação, com as empresas instaladas no Brasil, submetidas à legislação brasileira, e que, portanto, perdem competitividade, principalmente na questão fiscal. E, em muitos países, além da questão tributária ser um facilitador, há incentivo, subsídio e aporte de recurso público nesta questão. Exemplo, Coreia do Sul. Exemplo, Japão. Exemplo, China, que tem um crescimento exponencial quando se fala em ganho de escala e disputa de mercado. Então, essa é uma questão estrutural que não diz respeito só ao setor, mas eu estou entre aqueles, na comissão e no Congresso, que defendem um tratamento diferenciado. Em muitos casos, nós temos um enfrentamento com relação à Zona Franca de Manaus, tivemos agora uma mudança, inclusive com decisão judicial, em relação a alíquotas de produção de equipamentos. Então, sem ingenuidade, esse debate vai ser muito longo ainda, vai gerar muito enfrentamento, mas eu estou entre aqueles que defendem um tratamento diferenciado para o setor, porque o ganho em escala é muito grande para o Brasil. Obrigada, deputada. A gente está caminhando para a última pergunta e eu não poderia deixar de retomar a questão que, com o advento do 5G, inúmeras oportunidades, como o senhor já mesmo citou em uma das suas falas, inúmeras oportunidades se abrem para a implementação e para a aceleração da transformação digital no nosso país, como cidades inteligentes, agricultura digital, educação digital e saúde. Em uma próxima legislatura, quais devem ser as prioridades na sua visão? Interessante que a pandemia gerou algumas contradições, mas uma delas, ela levou um acesso à tecnologia e de uma parcela expressiva da população e do setor produtivo que num cenário normal talvez levasse década ou talvez muito mais do que uma década. Isto acelera a necessidade de investimentos em infraestrutura. O 5G entra no Brasil, é claro que até ter um acesso da grande parte da população e do setor produtivo ainda vai um tempo, mas se criou, e aí um papel muito importante desenvolvido pela Anatel nesse cenário, um modelo que contempla o que tem de melhor em termos de acesso à tecnologia, vai permitir no médio prazo a democratização desse acesso. Ainda não é tão simples e tão barato a gente pensar num país do tamanho como o Brasil, mas já há iniciativas que já estão demonstrando esse resultado. Você citou a agricultura, eu já participei de demonstrações em campo da utilização da tecnologia 5G com inteligência artificial na operação de equipamentos, na utilização de dados dos mais diversos, a utilização de drones para um georreferenciamento na área agrícola. Estive agora na UniOeste, que é uma universidade estadual com as melhores referências no Paraná,
Como prefeito, participei de diferentes encontros e já testemunhei a utilização, inclusive, de tecnologia 6G, em caráter experimental, em Barcelona, mas a agilidade no acesso a dados públicos para melhorar políticas públicas e respostas mais eficientes, visto na saúde, no transporte, na segurança e na educação, é revolucionário. Tanto que nós vamos ter um choque geracional imenso a partir de um acesso maior dessas novas tecnologias. A esperança é sempre maior, a confiança é muito grande, o setor produtivo está apresentando soluções maravilhosas, mas cabe, evidentemente, ao poder público garantir previsibilidade e a infraestrutura para o acesso a essas novas tecnologias. Perfeito, deputado. Só mais uma perguntinha. Eu gostaria de analisar como o senhor vê o cenário, como as políticas públicas podem ajudar no cenário que eu vou pontuar aqui. No ano passado, o setor de tecnologia contratou 197 mil trabalhadores e a demanda projetada é de quase 800 mil até 2025. A formação de talentos é apenas de 1/3, né, dos talentos que são necessários. Então, como que a gente pode endereçar esse desafio? Olha, eu vou tratar de um tema que me apaixona imensamente, que foi a gestão municipal em Curitiba. Um dos indicadores que a gente acompanhava era a atração de talentos para a capital. Curitiba, no meu período, disputava com Brasília a atração de novos talentos na área, principalmente de TI. E, ao pensar o plano diretor da cidade, já incluindo conceitos de cidade inteligente, já pensando, é claro que ainda de forma muito prematura, na aplicação da inteligência artificial, o futuro de uma cidade como Curitiba será muito, claro, com políticas tradicionais, de economia tradicional, mas muito na prestação de serviço, em especial na área tecnológica. Por isso, fomos a primeira, já para a Copa de 2014, a ter a lei de antenas, que permitiu o 4G, e hoje facilita o 5G, incentivar investimentos em fibra ótica, na aproximação do poder público, do setor acadêmico, com o setor produtivo da cidade, mas para mostrar que no espaço local, que cada vez mais tem o protagonismo de inovação, a grande disputa que vai diferenciar as cidades no mundo será principalmente talentos, inovação e ambiente favorável a novos investimentos. No plano nacional, como o Brasil, com tantas diferenças, com tantas peculiaridades, nós temos os melhores exemplos em todas as regiões brasileiras, mas na hora da regulação, o desafio é pensar em algo que seja comum e facilitador, seja na questão fiscal, na questão burocrática, no incentivo à pesquisa e desenvolvimento, e aí envolvendo principalmente as universidades e a aplicação no setor produtivo, mas o poder de compra e orçamentário que tem a União para incentivar o crescimento do setor em algumas regiões. O potencial é imenso, os dados todos confirmam nessa linha, e o mundo será, e a gestão pública cada vez mais digital. Excelente. Muito obrigada, deputado. Estamos chegando ao final. Eu já agradeço pelo proveitoso debate, pela rica conversa e pela oportunidade de você compartilhar seus conhecimentos, suas ideias conosco. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Sara, eu que agradeço, acompanho a Brascom lá na comissão, outras instituições da maior importância, isso demonstra que o setor cada vez mais se organiza, e ao mesmo tempo que a gente tem que ter um olhar com as questões que são prioritárias no momento de crise, e seja com relação à fome, à pobreza, à inclusão, à geração de auxílios, principalmente emprego e trabalho, mas pensar muito na qualificação, na capacitação e na ponta. O Brasil não pode se diferenciar do que de melhor acontece no mundo. O Brasil é maravilhoso, tem um espaço imenso, tem promessas não cumpridas, dívidas e desigualdades não resolvidas, mas nós temos que entender que o investimento nesta área ele é inclusivo, é transformador, e o futuro do Brasil, além da economia tradicional, estará muito ancorado no desenvolvimento tecnológico. Eu confio muito e peço sabedoria, claro, para mim também, mas para a sociedade brasileira nas escolhas e nos rumos que teremos nessas eleições, que são, como toda eleição,
decisivo e importante para o futuro do país. Muito obrigado. Nós que agradecemos, deputado, a todos que nos assistem, nos acompanham até aqui, também meu muito obrigado. Vocês podem ter acesso às nossas propostas de plano de governo para a aceleração da era digital, tanto aqui disponível na descrição do YouTube, quanto no nosso QR Code aqui na tela e também no site da Brascom. Assim nós terminamos hoje mais um Voto Informado, hoje com a presença ilustre do deputado Gustavo Fruet. Muito obrigada a todos e até a próxima.